Convido todos os amados e queridos irmãos a, por favor, colocarem-se em pé e vamos cantar o hino de número 57 no Cantor Cristão. Hino de número 57 no nosso querido Cantor Cristão. Diz a palavra do hino: no mundo paz, louvor nos céus, cantava a multidão. Com o clamor dos fariseus erguiam mais o som. Como em Jerusalém, hei de clamar, quando bendito o Rei que do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar. Hoje é domingo de Ramos, vamos com alegria participar, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor que veio do céu para nos salvar. Vamos cantar, hino de número 57. Senhor amado, muito obrigado pelo momento precioso, Senhor. Durante a semana temos um dia especial. Todos os dias são muito importantes porque foram criados pelo Senhor e são preparados pelo Senhor e são nos dados pelo Senhor. Mas o domingo é um dia especial. Nossos corações se alegram, Senhor, quando chega o domingo de manhã. Poderemos já estar na Tua casa de oração com os irmãos, tributando louvores ao Senhor, rendendo graças ao Senhor, como em Jerusalém. Desejamos te adorar, te servir, clamar ao Senhor, louvar ao Senhor, hosanas ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos concede tantas oportunidades, tantas bênçãos. Somos agraciados pelo Senhor a todo instante, a todo momento. E o mundo está vivendo tempos de ingratidão. Quantas pessoas mal educadas, quantas pessoas mal agradecidas, Senhor. Agradecemos porque estamos aqui, temos esse privilégio e podemos te louvar e seremos abençoados pelo Senhor neste momento de comunhão. Obrigado por todos os queridos aqui conosco, irmãos, visitantes que nos alegram com a presença, todos muito bem-vindos para te adorarmos. Oramos por aqueles irmãos que desejaram estar aqui conosco, mas por motivo de força maior não podem estar. Oramos pelos irmãos enfermos, entre eles irmão Osíris, ó Deus, pedimos a Tua graça sobre ele,
O Senhor vê a alegria no coração dele, outros irmãos também. Pedimos por todos, ó Deus, que o Senhor esteja ajudando e, se for do teu agrado, concedendo completo restabelecimento. Também oramos pelos irmãos que estão trabalhando, Senhor. Pedimos por todos eles que a boa mão, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor esteja sobre cada um, protegendo e livrando de todo perigo e todo mal. Oramos também pelos descuidados, Senhor, que o Senhor desperte o coração de cada um, para que não se deixem levar, ó Deus, pelas palavras e vozes do mundo, mas sim estejamos firmados no Senhor, aguardando alegremente o dia quando a igreja estará na presença do Senhor para todo sempre, quando esse templo ficará completamente vazio, porque os teus filhos estarão na presença do Senhor através do arrebatamento. Pedimos então que o Senhor nos ajude a nos mantermos fiéis. Pedimos pelos missionários que a tua igreja tem apoiado, tanto no Brasil como fora do Brasil. Por todos eles oramos e damos-te graças pela visão missionária que o Senhor tem concedido à tua igreja. Muito obrigado também, porque a tua igreja tem sido abençoada pelo Senhor com o campo missionário Colégio Graciosa. Muito obrigado por esta instituição que há 40 anos leva a tua palavra diariamente aos corações dos alunos e dos seus familiares. Por todos os que já foram salvos nos anos anteriores, nós te louvamos, e pelos que serão salvos durante este ano, já te agradecemos também. Que o teu Santo Espírito trabalhe tanto na escola, na vida de todos nós, quanto na vida dos teus filhos, na tua igreja também. Pedimos então estas bênçãos, agradecendo pelo teu Santo Espírito dirigindo a tua palavra neste dia aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A procurar
quando me vier buscar.
Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram suas Bíblias em Marcos capítulo 11, o versículo 4. Marcos capítulo 11, o versículo 4. Domingo de Ramos. O Senhor Jesus dá uma ordem para os seus discípulos para ir buscar um jumentinho que estava preso entre dois caminhos. Hoje é o domingo de Ramos. Lembramos com alegria este momento quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, triunfalmente entrou em Jerusalém. Quando o Senhor Jesus Cristo recebia a aclamação das pessoas, é bem verdade que nem todos eram sinceros. É bem verdade que muitos aclamaram no domingo e na sexta-feira diziam, crucifica-o. É bem verdade que isso é real nos nossos dias também. Mas isso não importa. O que importa é que nós estejamos servindo ao Senhor com toda sinceridade e com toda humildade. Vamos ouvir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 11, o versículo 4, que diz: E foram os discípulos e encontraram o jumentinho preso fora da cidade, entre dois caminhos, e o soltaram. O Senhor Jesus havia dado ordem para os seus discípulos: ide até a aldeia que está diante de vocês, e lá vocês vão encontrar um jumentinho que nunca foi usado para carga alguma. Desprendei-o e trazei-o. E se alguém lhes disser, por que vocês estão fazendo isso? Vocês vão dizer, o mestre precisa dele. O mestre vai usar. Há muito em comum entre o jumentinho e nós. Que ninguém se sinta ofendido com isso. Mas há uma grande semelhança. Pelo menos 6 semelhanças entre o jumentinho e nós. E em primeiro lugar, a primeira semelhança é que o jumentinho estava preso. O jumentinho estava preso entre dois caminhos. Esta é a nossa realidade, queridos irmãos, ou pelo menos era, antes de sermos salvos. E é ainda a realidade de quem continua no pecado. Quem continua no pecado está preso ao pecado. Todas as pessoas que estão sem Cristo continuam como o jumentinho presos. Estão presos nos vícios. Estão presos nas paixões mundanas, estão presos nos enganos mundanos, estão presos nos prazeres fictícios, enganosos, temporários, humanos. Eu era jovem ainda, ouvi uma ilustração muito interessante de 2 pessoas que trabalhavam juntas. Um era cristão e o outro zombava do cristão. Sempre tem pessoas assim, não é verdade? Meu avô, que foi soldado na Primeira Guerra Mundial, lá pela Letônia, ele dizia que ao lado dele tinha um soldado ateu. Zombava do meu avô. Zombava, porque o meu avô foi fiel ao Senhor desde os 9 anos até quando morreu com 94 anos. E lá, numa batalha, estavam ali os dois, aquele zombeteiro do lado do meu avô, zombando do meu avô. De repente, aquele soldado jogou o fuzil de lado, caiu de joelhos, levantou as mãos para o céu. Oh Deus, salva-me só desta vez. Terminou de orar, com um tiro no meio da testa, morreu. E o meu avô dizia, tenho certeza que ele morreu sim. Porque Deus não tem prazer na morte das pessoas ímpias. Deus ouviu aquela oração certamente. Mas eu era jovem ainda, e ouvi de um rapaz cristão que trabalhava também com um zombeteiro. Talvez muitos de vocês conheçam pessoas assim, certamente muitos. Quarta-feira ouvimos um testemunho muito lindo na nossa amada irmã Grace. Ela passou por períodos muito difíceis no trabalho dela, com os zombeteiros ao lado também. E esse jovem cristão então sofria zombaria de uma pessoa que não tinha Cristo no coração, que estava amarrado ao pecado, mas não enxergava que estava amarrado ao pecado. E o zombeteiro falava assim para o cristão: ô cristão, como você é bobo! Você não tem liberdade para nada, cristão. Você não pode dançar, você não pode pular, você não pode fumar, você não pode beber, você não pode fazer nada, cristão. Olha que triste a sua vida. Eu sou livre. Cristão, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Zombar. Um dia o cristão falou assim: vamos ver quem realmente é livre, quem não é livre. Vamos fazer? Vamos ver quem é livre e quem não é. O cristão sugeriu: eu vou dar uma sugestão para você. Amanhã você não fuma. Você vem para o trabalho e você não fuma. Se você conseguir ficar até meio-dia sem fumar, eu pago o almoço para você. Mas se você fumar, aí você paga para mim. Concorda? Concordo. Isso vai ser fácil para mim.
posso fazer o que eu quiser. No dia seguinte, o zombeteiro foi para o trabalho, 8 horas, 8h30, 9 horas, 9h30. Quando deu 10 horas, ele falou para o cristão: cristão, eu pago o almoço, mas eu preciso de um cigarro. Meu corpo está pedindo, eu não aguento ficar sem fogo. O cristão olhou para ele e falou: quem é o livre? Quem é o livre? Eu, que não fumo porque não quero? Porque Cristo me libertou? Ou você, que acha que é livre, mas não consegue ficar sem esse toquinho enganoso, que está acabando com a sua saúde? Foi uma lição para aquela pessoa. Irmãos, o jumentinho estava preso, e nós no passado estávamos presos também às nossas paixões mundanas, aos nossos pecados que praticávamos, mas Cristo nos libertou. O Senhor Jesus nos deu a liberdade do Deus desse século, como diz em 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento. Eles estão presos e nem enxergam que estão presos. Eles estão presos nos seus vícios, nas suas paixões. Olha quantas festas têm sido interrompidas por aí, meus amados irmãos. Jovens se aglomerando e pulando e dançando a noite toda, em todas as esferas. No Batel, em Curitiba, nos bairros mais afastados, pessoas que não conseguem ficar sem aquela situação imoral, imunda, e se contaminando. Em vez de buscarem ao Senhor, de servirem ao Senhor, estão aí servindo às drogas, servindo aos prazeres mundanos. O jumentinho estava preso, nós também estávamos presos. Em segundo lugar, o jumentinho, conforme nós lemos em Marcos 11:4, estava preso entre 2 caminhos. E diante de nós, quantos caminhos tem, meus amados e queridos irmãos? O Senhor Jesus responde. Ele falou em Mateus capítulo 7, vamos abrir para lá, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. O Senhor Jesus falou que há o caminho largo, no qual nós já estávamos andando desde que nascemos, e o caminho estreito, que é Ele. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus é o caminho estreito. Infelizmente, nós já nascemos no caminho largo. Infelizmente. Não é para nossa vontade, mas a vontade daquele que sujeitou essas coisas todas, o pecado, o Senhor do pecado. Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, lemos a palavra do Senhor Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Há uma minoria andando no caminho estreito, e essa minoria está se tornando cada vez mais minoria. De agora para frente vai se tornar cada vez mais minoria. Fiéis aqueles, benditos aqueles fiéis que permanecem servindo ao Senhor, porque o descuido está tomando conta. Muitas pessoas estão caminhando a passos largos, no caminho largo, no qual nós já nascemos. O salmista dizia: em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos no pecado. As pessoas às vezes dizem, e eu já repreendi algumas pessoas dizendo, até aqui na escola, algumas pessoas dizendo assim: a criança tem uma essência boa. Isso é mentira. A criança não tem essência boa, nada. Isso é uma grande mentira. Ninguém tem essência boa. Nós ouvimos na quarta-feira na mensagem, no culto de oração, em Gênesis capítulo 8, versículo 21, Deus dizendo: a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Ninguém tem essência boa. Nós perdemos a essência boa quando pecamos. Deus nos criou com uma essência boa, Deus nos criou puros, mas nós pecamos e o pecado corrompeu tudo, e estávamos no caminho largo, e a maioria das pessoas está no caminho largo, e o Senhor Jesus nos convida: entrem no caminho estreito. O Senhor Jesus mandou soltar o jumentinho, desprender o jumentinho. O Senhor Jesus mandou nos soltar também. O Senhor Jesus coloca diante de nós a sua vida, que é o caminho, a verdade e a vida. Sejamos todos nós
firmados nesse caminho bendito e maravilhoso que nos conduz ao lar celestial. Mas em terceiro lugar, a terceira semelhança entre nós e o jumentinho é que o antigo dono não queria que o jumentinho fosse libertado. Diz em Marcos capítulo 11, versículo 5, vamos abrir para lá, Marcos capítulo 11, versículo 5, o antigo dono não queria que libertassem o jumentinho. O nosso antigo dono não queria que nós fôssemos libertos também. Marcos capítulo 11, versículo 5, diz a palavra do nosso Deus. Marcos 11, 5. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis, soltando o jumentinho? Irmãos, quando uma pessoa se converte, logo começam as tribulações. Logo que uma pessoa se converte, logo começam as tribulações, porque o nosso antigo dono não quer a nossa libertação. O nosso antigo possuidor, Satanás, queiramos aceitar isso ou não, é a realidade. Ele não quer que sejamos libertos. Quantas provas as pessoas atravessam quando entregam-se ao Senhor Jesus Cristo. Logo no início do trabalho da escola, aqui há 40 anos atrás, meu pai orava por um senhor chamado João Hamilton Busnardo. Ele tinha uma semelhança física muito grande com meu avô. Meu pai tinha uma afinidade muito grande com ele. Seu Hamilton era o dono do único telefone público na cidade, lá nos anos 1970. Minha avó estava doente e meu pai então ia da nossa casa até o telefone público, que era num bar que o seu Hamilton tinha. E ali meu pai podia então falar com a sua mãe lá no interior de São Paulo. E meu pai sempre orava. Por 15 anos meu pai orou pela conversão do seu Hamilton, João Busnardo, da sua família. Já com certa idade, ele e a irmã Maria Teresa Busnardo tiveram um filhinho, que nasceu com vários problemas físicos. E foi colocado aqui na escola. Clarice era professora, minha mãe com tanto amor, meu pai com tanto amor, davam atenção para aquele menininho que tinha vários problemas físicos. E logo aquele menininho veio a falecer. Então meus pais deram toda a atenção para aquela família. E o seu Hamilton, na ocasião, ele reconheceu que realmente precisava buscar a Deus. A dor que ele estava atravessando, sofrendo tanto, entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele e sua esposa então tornaram-se nosso irmão Hamilton Busnardo e nossa amada irmã Maria Teresa Busnardo. Os dois já estão na presença do Senhor. Mas foi eles se converterem, meus irmãos, começaram as tribulações na vida deles. Pegou fogo na casa. A irmã Teresa Busnardo ligava para o bombeiro, que só tinha em Curitiba, ligava para o bombeiro e eles achavam que era tropa. Ela ligou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Última vez ela falou assim: bombeiro, eu sou uma mulher sofrida, eu perdi meu filhinho agora, minha casa está queimando, acredita em mim. Quando vier, já estava queimado, já tinha queimado. Logo em seguida, outro filho se acidentou, quase morreu. Foram problemas. E ele falava assim: eu sei que o inimigo que está tentando me fazer voltar. Não estranhe se você passa por dificuldade. Não estranhe se você passa por lutas. Não estranhe o antigo dono. Por que você está sendo liberto? Por que você não vai permanecer na minha mão? Por quê? Ele não quer a libertação. Nós estávamos presos entre 2 caminhos. O antigo dono não quer a libertação. Fique firme se você passa por provas. Se as tribulações vêm, não estranhe. Isso é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Nosso amado irmão Hamilton Busnardo serviu ao Senhor por vários anos, partiu para a eternidade num domingo. Irmã Maria Teresa recentemente partiu para a eternidade também. Em quarto lugar, o jumentinho livre serviu ao Senhor Jesus Cristo. E esta é a nossa realidade também. Quando nós somos libertos do pecado, nós servimos ao Senhor com alegria. Marcos capítulo 11, versículo 7, lemos na palavra do Senhor, Marcos capítulo 11, versículo 7. E levaram o jumentinho e Jesus e lançaram sobre ele os seus vestidos e assentou-se sobre ele. O jumentinho agora liberto servia ao Senhor Jesus Cristo. Você que foi liberto do pecado deve servir ao Senhor com alegria. É um prazer tão grande ouvir os irmãos tocando, é um prazer tão grande ouvir os irmãos cantando, é um prazer tão grande ver os
irmãos aqui na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Nós estávamos presos, todos estávamos presos no caminho largo, indo para a perdição. Hoje estamos libertos. Que prazer é servir ao Senhor. Nossa amada irmã Delci vem de tão longe para servir ao Senhor. Cada um dos irmãos vem de longe para servir ao Senhor, porque nós estamos agora libertos. Todos têm consciência da liberdade que Cristo nos deu. Você tem essa consciência? Você tem a consciência da perdição para a qual nós estávamos indo? Domingo passado nós ouvimos um pouco sobre isso. O que será no inferno? Os gemidos que já estão lá, a tristeza que já está lá, o clamor que já está lá, as orações que estão lá agora. Quem se descuidou em vida está lá orando, clamando, tarde demais, mas estão fazendo isso, e passarão a eternidade clamando, gemendo, sofrendo. Nós que estamos libertos, vamos servir ao Senhor com alegria. Você sentiu alegria ao levantar hoje de manhã e vir para a casa do Senhor? Eu vim com alegria. Eu espero que todos tenham vindo com alegria, e vamos servir com alegria. E empregue os seus dons para servir ao Senhor. Canta, então cante para o Senhor. Toca, então toca para o Senhor. Declama para o Senhor. Vamos todos servir ao Senhor com alegria. O jumentinho serviu ao Senhor, foi liberto, servia ao Senhor. Tem aquele hino que eu gosto de cantar com a Águida, com o Álvaro: compensa servir ao Senhor com amor. Compensa servir. O Senhor está vendo tudo que você está fazendo ou não está fazendo. Deus está vendo. Vamos servi-lo com alegria, como o jumentinho serviu também. Em quinto lugar, a glória é para o Senhor. Marcos capítulo 11, versículos 8 a 10. A glória não é para o jumentinho. A glória não é para nós. O aplauso não era para o jumentinho. As hosanas não eram para o jumentinho. A palma não pode ser para nós. As hosanas não podem ser para nós. Os louvores devem ser apenas para o Senhor Jesus Cristo. Por isso não aplaudimos aqui na igreja. Aqui não aplaudimos. Aqui nós honramos ao Senhor e Ele não precisa das palmas humanas. O que Ele quer é um coração quebrantado, um coração humilhado, e que aponte para Ele, tão somente para Ele. Marcos capítulo 11, versículos 8 a 10. E muitos estendiam seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Queridos irmãos, o jumentinho foi apenas um instrumento. Nenhum louvor foi dado para o jumentinho, nenhum louvor deve ser dado para nós, nenhuma honra para nós, tudo para ele. Hoje as pessoas estão com mania de grandeza. Hoje as pessoas querem reconhecimento, querem os positivinhos. Nada disso. Nós não merecemos nada. É tudo pela graça do Senhor, tudo pela misericórdia do Senhor, tudo para a glória do Senhor. O jumentinho foi apenas um instrumento. Nós somos tão somente um instrumento na mão do Senhor. Em sexto lugar, ele foi conduzido pelo Senhor Jesus Cristo. O jumentinho foi conduzido pelo Senhor Jesus Cristo para dentro de Jerusalém. O jumentinho que estava preso entre dois caminhos, que o antigo dono não queria que libertasse, que veio servir para a glória do Senhor, que agora foi conduzido pelo Senhor Jesus Cristo para dentro de Jerusalém. Que semelhança tem isso conosco, irmãos? Todos os que servirem ao Senhor, para onde Ele vai conduzir? Para a Jerusalém celestial. Todos aqueles que estavam presos entre dois caminhos, que estávamos amarrados ao antigo dono que não queria nossa libertação, mas que fomos libertos, que hoje servimos ao Senhor com alegria, que glorificamos a Ele tão somente, Ele nos conduzirá para Jerusalém celestial. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 8, vamos abrir a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 8, diz a palavra do nosso Deus: Assim como o jumentinho foi conduzido para Jerusalém,
O Senhor Jesus Cristo está nos conduzindo para Jerusalém celestial. Diz a palavra do Senhor, Apocalipse 21, de 1 a 8. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte de água viva. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e quanto aos incrédulos, e quanto aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Todos aqueles que continuam amarrados como um jumentinho, todos os que estão amarrados e que não permitem que o Senhor Jesus os liberte, todos esses estarão longe da grande e maravilhosa cidade celestial, a Nova Jerusalém. O Senhor Jesus conduziu o jumentinho e ele desapareceu. Não se ouve mais falar no jumentinho. Nós entraremos na cidade celestial e a glória continuará sendo sempre para Ele, para o Senhor. Nós estaremos lá para sempre, louvando ao Senhor para sempre, num infindável culto de adoração a quem reina para todo sempre, a quem nos libertou. O Senhor Jesus deu ordem para 2 discípulos: ide à aldeia que está diante de vocês. O Senhor Jesus está dando esta ordem para nós também. Há muitas pessoas presas ainda, queridos nossos, amigos nossos. Eu já mandei mensagem para algumas pessoas hoje de manhã, dizendo que estou orando por eles. Estou orando pela salvação dessas pessoas. O Senhor Jesus quer usar você e a mim também para irmos às aldeias, pelos caminhos, pelos valados, onde muitos estão presos ainda, para que sejam libertos. O Senhor Jesus quer usar você. Deixe-o usar para que você vá e desamarre as pessoas que estão presas no pecado. E que prazer, meus amados irmãos, porque quando o antigo dono falou: por que vocês estão fazendo isso? Sabe o que os discípulos disseram? O Senhor o há de mistério. O inimigo não fala mais nada. A palavra do Senhor é poderosa. O inimigo pode até espernear, mas quando nós dizemos a palavra do Senhor, ele fica sem ação. Ele tentou o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus respondia: está escrito, Satanás. E Satanás não tinha mais poder. A palavra do Senhor é poderosa. Leve a mensagem de libertação. Durante essa semana certamente você vai encontrar pessoas que estão amarradas como um jumentinho entre 2 caminhos, ainda não estão no caminho estreito, ainda não estão libertas. Leve a palavra do Senhor. E se o inimigo esbravejar, diga: o Senhor o há de mistério. O inimigo não tem poder contra a poderosa palavra do Senhor. Muitos estão entre 2 caminhos, queridos irmãos. Eu era criança e na mesma época viviam nos Estados Unidos 2 jovens. Os 2 jovens nasceram em família cristã. Os 2 jovens. Um deles nasceu numa família de um pastor batista e o nome dele era Jim Elliot. Jim Elliot, vendo a fidelidade do seu pai, a fidelidade da sua mãe, desde cedo entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo com 8 anos de idade. Meu avô entregou com 9 anos. Jim Elliot com 8 anos de idade.
Jim Elliot começou a se preparar e logo sentiu o chamado do Senhor para servir ao Senhor em missões estrangeiras. Muitas pessoas o criticaram. Fica aqui nos Estados Unidos, você poderá ser o pastor de uma grande igreja aqui. Que história é essa de entregar a sua vida num campo missionário, na América do Sul ainda? Você, Jim, o inimigo tentando para ele não ir para o campo missionário. Jim Elliot, servindo ao Senhor com alegria, decidiu servir ao Senhor no Equador. Lá com outros 4 missionários, na chamada missão Asas do Socorro, com um aviãozinho pequenininho, davam voltas e procuravam tribos que ainda não tinham sido alcançadas, evangelizavam as tribos e descobriram uma tribo dos índios Aucas. E eles então começaram a tentar fazer contato, compraram uma grande corda, amarraram um balde na ponta e colocavam presentes, e com um aviãozinho pequenininho, davam volta em cima da tribo, desciam ao balde lá. Primeiros dias descia e subia do mesmo jeito, os índios não mexiam. Passados alguns dias, os índios começaram a tirar os presentes de lá. Mais alguns dias, os índios tiravam os presentes e colocavam alguma coisa. E eles então pensaram, os índios já nos reconhecem como amigos. Jim Elliot disse assim: a minha vida não é importante. Eu não me importo de viver bastante, o que importa é servir ao Senhor. Um dia ele disse para a esposa, os outros missionários se despediram da esposa e disseram: acho que os índios já são nossos amigos. Nós descobrimos lá uma praia na beira do rio, nós vamos aterrissar o aviãozinho lá e vamos então entrar na mata para evangelizar os índios. Desceram com o avião e demoram para voltar, e não voltam. E as esposas então comunicaram ali a Força Aérea do Equador que com um helicóptero sobrevoaram e descobriram 4 corpos e o aviãozinho lá na praia do Rio. Desceram, foram sepultados os 4 corpos. O de Ed McCurry não foi encontrado nunca. Os 4 corpos foram sepultados ali. Os índios não eram amigos. Mataram eles a machadadas e cravejados de flechas. Antes de voltar para os Estados Unidos, as esposas então sobrevoaram ali, e uma delas, olhando aquelas covas lá embaixo, disse assim: esse é o cemitério mais bonito que eu já vi na minha vida. Voltaram embora, menos a viúva de Jim Elliot com o filho. Ela falou: eu e meu esposo viemos aqui para servir ao Senhor. Eu não estou aqui por causa do Jim, eu estou aqui pelo Senhor. Eu vou ficar aqui com meu filho. Procuraram encontrar uma menina que falava a língua Auca, lá na cidade de Quito, no Equador. Entraram em contato com a menina, conversaram com ela, e ela se dispôs a ir com eles para a tribo, para levar a palavra do Senhor. Entraram mata dentro, e a menina falando Auca, os índios entenderam, e um após outro foram se convertendo. Inclusive o assassino de Jim Elliot, que se tornou pastor e batizou no rio, onde ele matou Jim Elliot. Ele, agora pastor, batizou o filhinho de Jim. 2 caminhos. Esse jovem viveu na mesma época nos Estados Unidos que Janis Joplin, na mesma. Janis Joplin nasceu em Port Arthur, no Texas, uma família cristã também. Uma família cristã como Jim Elliot. Mas Jim Elliot resolveu seguir o caminho estreito. Entrai pelo caminho estreito, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos há que andam. Janis Joplin, uma moça, abandonou a família cristã, abandonou a fé e foi para Los Angeles e se tornou uma cantora popular, e usando drogas e heroína e tanta coisa, uma vida de loucura. E ela falou assim: eu prefiro viver 10 anos intensamente do que 70 anos vegetando. Para ela, viver 10 anos intensamente é viver nas drogas, na imoralidade. Tem coisa que ela falou que não dá para dizer aqui, que tem criança, não dá para dizer. 2 meses antes de morrer,
ela foi a Arthur na casa dos pais. E a mãe chorando falou para ela: Janice, você me envergonha. Você me envergonha, meu filho. Você me envergonha, meu filho. Janis Joplin voltou para sua casa e morreu de overdose de heroína. 2 caminhos. 2 caminhos. Só 2 caminhos. A vida de Jim Elliot foi tão intensa com Deus. Ele falou: eu não me importo de viver pouco, mas eu quero viver para o Senhor. E ele falou: não é tolo aquele que abre a mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode reter. Não é tolo aquele que abre a mão daquilo que não pode reter para ganhar aquilo que não pode reter. Nós podemos abrir mão da nossa vida. Eu abro mão da minha vida. Eu não me importo com a minha vida terrena. Mas eu não posso perder a minha vida espiritual. Eu não posso perder. O Senhor Jesus está convidando a todos: entrai. Ele está convidando a todos. Não é um grupo apenas, não são algumas pessoas. Ele está convidando a todos. Se nesta manhã alguém aqui que ainda não entrou nessa porta estreita, você está fazendo parte do caminho de Janis Joplin, que morreu numa overdose de heroína e está queimando no inferno e certamente pensando: meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu nunca mais vou ver. Nunca mais vou ver. No inferno queimando eterno. Há alguém aqui nesta manhã que ainda não entrou no caminho estreito? A Bíblia não diz para entrar no caminho largo, porque esse todos já estão. A Bíblia diz, o Senhor Jesus dizendo: entrai, entrai no caminho estreito. Todos são bem-vindos no caminho estreito. Não é um caminho fácil, não é, mas o final é glorioso. Convido que todos abaixem as suas cabeças nesse momento. Se alguém por acaso ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não seria o momento hoje? Olha só, meu avô entregou a sua vida com 9 anos e foi fiel até os 94. Jim Elliot entregou a vida com 8 anos. Tem alguém com 8 anos aqui? Não entendeu a palavra do Senhor? Não gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? 9 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 90 anos. No início do ano passado, nosso amado irmão Manuel, por toda a sua vida, por mais de 90 anos, viveu longe no caminho largo, mas ele entendeu a mensagem de salvação, entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo em janeiro do ano passado. 90 e tantos anos. No final do ano, foi para a glória eterna. Já está com Jim Elliot, com todos os salvos lá no céu. Há hoje alguém aqui? Só levante a sua mão onde você estiver. O Senhor Jesus vai entender e vai receber você com toda alegria, como Ele quer libertar todas as pessoas. Se houver alguém, levante a sua mão. Não importa a sua idade. O Senhor Jesus está olhando, está vendo e quer recebê-lo nesse momento. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado por esta manhã tão linda de outono que o Senhor nos concede. Tivemos uma semana muito abençoada. E o Senhor nos concede esse prazer de estarmos aqui na casa do Senhor. Irmãos queridos, visitantes também. Louvado seja o Senhor pela presença de todos e pelo prazer de podermos juntos ouvir a Tua palavra. E nós, tal qual o jumentinho, estávamos presos também. Hoje estamos tão felizes porque o Senhor nos libertou. Hoje estamos no caminho estreito. Já não estamos mais na encruzilhada da vida. Não estamos mais. Já estamos felizes no caminho estreito. E ninguém que entra nesse caminho volta atrás. Te louvamos, portanto, por esse prazer de servirmos ao Senhor. E porque o Senhor Jesus nos está conduzindo para Jerusalém celestial. Te damos graças e te louvamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus.
Jesus, o só pensar em ti, minha aflição desfaz, e o ver-te bem melhor será, é descansar em paz. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque podemos prestar esse culto ao Senhor. Temos liberdade, fomos libertos da condenação eterna. Temos liberdade no Brasil também, ainda, para cultuarmos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui com alegria, com amor, servindo ao Senhor. Nós devemos a eternidade ao Senhor. Se não fosse pelo Senhor, se não fosse pelo teu amor, o Senhor que amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito por amor de nós, se não fosse pelo Senhor, estaríamos presos, condenados eternamente. Dor, sofrimento, tragédia eternal. Mas o Senhor é tão bom, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos liberta, e o Senhor agora deseja que sirvamos ao Senhor com alegria. Tenhamos todos este prazer, Senhor. Tenhamos todos esse desprendimento de estarmos na Tua casa de oração, nesta hora final da humanidade. Logo não será mais possível, Senhor. Logo as portas estarão fechadas. Por isso te louvamos, porque nesses últimos minutos, talvez segundos, da igreja sobre a terra, ainda temos o privilégio. E como o Senhor Jesus falou, bem-aventurado aquele servo, quando eu voltar, achar servindo. Possamos te servir durante todo este dia, durante toda esta semana e por toda a vida que o Senhor nos concedeu. Te louvamos, ó Deus, por exemplos de pessoas tão comprometidas com o Senhor, como Jim Elliot. Mas também a vida de Janis Joplin é uma advertência para jovens e para adultos. Pessoas que estão descuidadas, pessoas que estão indiferentes ao teu amor e que conhecem a tua palavra e estão se descuidando. O final será trágico. Ajuda-nos, ó Deus, como o Senhor Jesus enviou os discípulos para libertar o jumentinho. O Senhor quer que sejamos também usados, instrumentos nas tuas mãos, para levarmos a tua palavra de salvação, de libertação a todos os que ainda não te conhecem. Usa-nos durante esta semana, Senhor, para falarmos o teu amor. Cuida de todos os meus amados, queridos e valorosos irmãos, os que estão aqui, os que assistirão o culto depois, todos os fiéis sejam abençoados por ti, e os descuidados sejam acordados pelo Senhor, sejam despertados pelo Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor. Que Deus abençoe a todos, uma boa tarde, bom almoço, boa comunhão em família e até o nosso próximo encontro com a permissão do nosso Mestre. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê